estivemos aqui com António Conceição Júnior e com ele falámos dos diversos exercícios em que se exerce a sua criação. Hoje está connosco de novo para falar da sua obra escrita e da relação que ela tem com a identidade macaense, porque ela também se constrói a partir destas práticas. Boa noite, muito obrigada por estar de novo aqui. Obrigado, eu. Pela disponibilidade que demonstrou. E hoje gostaria de começar a falar exatamente sobre o primeiro livro que publicou, que eu tenho comigo, que se chama O Vento de Shantung. É uma obra de banda desenhada, a preto e branco, muitíssimo bonita, publicada nos anos 70. E aquilo que eu gostaria de saber, e que todos nós gostaríamos, é porque é que no interior de uma temática imensa da banda desenhada, ou que poderá ser sujeita a uma história de banda desenhada, escolheu precisamente um tema chinês. O que é que isto representa? Pois, naturalmente que todos nós trazemos connosco, somos algo, e esse algo é composto exatamente de memórias. E onde quer que estejamos, continuamos a ser os mesmos, independentemente da circunstância de uma passagem. De forma que eu penso que sempre fiz o chamado jogo do macaense. O que é o jogo do macaense eu defini-lo-ia como ser diferente no lugar onde estás. Isto é, desenvolve a componente que os outros não têm. E, portanto, numa temática, eu vivia em Vila Franca de Xira, naturalmente não fazia muito sentido para mim fazer uma banda desenhada sobre touros e sobre pegas de touros e tudo mais. Portanto, a Vila Franca era uma circunstância. O que interessava era, de facto, ir buscar memórias, aquelas que eu possuía e que os outros Portugal não tinham. E, portanto, havia algo de novo a incorporar e digamos, a oferecer à comunidade, aos leitores. Mas, curiosamente, nesta altura em Portugal, anos 70, ou já depois de meados dos anos 70, havia uma grande curiosidade pela China, mas era sobretudo a curiosidade sobre a República Popular da China, a China comunista. Exato. Esta história aqui é uma história antes desse acontecimento. Exato. É uma história que digamos que não segue a moda que de algum modo existia em Portugal, sobretudo entre uma fatia da gente mais jovem. Exato. Isso também é curioso. Porquê? Exatamente porque essa parte, sendo, portanto, o então chamado marxismo, leninismo, maoísmo, não fazia parte das minhas memórias, na medida em que, quando eu deixei Macau, não se podia passar para além das portas de cerco. Logo, eu não tinha memórias da Revolução em termos visuais. Não havia memórias de Revolução em termos visuais, tirando, enfim, o episódio de 1, 2, 3, em 66. Eu não estava em Portugal. Regressei em 67. E, portanto, não apanhei senão as sequelas disso. Daí que tenho de facto, recorrido àquilo que eu, enfim, acho que são tópicos que faziam parte também do meu imaginário e das memórias da infância e primeira adolescência na televisão chinesa. Pronto. É uma escolha, de qualquer maneira, entre as diversas das memórias. É uma escolha. A história de um herói da província de Cantão, não é? Do herói chinês. Exatamente. Que se revolta. Exato. Pertence à época da revolta dos boxers. Exato. Que se estende depois, eu faço estendê-la até ao sul, não é? Pronunciando já, enfim, a revolta que queria dar origem à República. À República. Exato. Agora, numa perspectiva um bocadinho condicionada e assumidamente condicionada por mim, esta escrita, esta recuperação de uma memória chinesa, de histórias chinesas, está de algum modo relacionado com a sua condição de macaense?
sendo escrita em Portugal? Eu penso que sim, obviamente. Queria mostrar isto, digamos que à comunidade portuguesa que não tem estas memórias, Exato, nem sequer exato, literárias, exato, nem sequer de exato, livros, exato. muitas delas. Exato. É que exatamente aí, ao contrário do que eu costumo dizer cá, o macaense em Portugal é um português asiático sem cenário. Se não intuído, sei lá, pelos contos pelo mandarim, do Essa, por exemplo, sempre exotizado, ou pela chinoise Riz, etc. E, portanto, haveria a necessidade de dizer alguma coisa incorporando valores e éticas do chamado Império do Meio, não é? Portanto, dos Qin, ou dos Xin, como quer que se diga. E isso constituía, penso eu, uma forma de comunicar. Forma essa que eu depois tive a oportunidade de voltar a fazer em 1998, quando organizei a quinzena de Macau, na Gulbenkian, e portanto aí houve, digamos que, uma consumação dessa necessidade de comunicação, isto é, levantar o véu em que Macau esteve mergulhado durante